Namastê. Voltando aqui com a nossa leitura, né? Pois é, Yoga para nervosos. Eu comecei esse projeto lendo o livro do professor Hermógenes e tá uma leitura bem interessante. Ele tinha uma forma muito singular de falar, né? Das doenças da mente em si, né? Então aqui, esse trecho, o título é O que é curar-se? Então vamos a esse trecho. O que é curar-se? Desejo tirar de você a ansiedade por curar-se depressa, mostrando o andamento da libertação. A cura, demasiado rápida, em muitos casos, é ilusória. Não pretendo para você uma frustração pseudocura, uma frustradora pseudocura. O que realmente lhe convém é cada vez uma dose maior de satividade, de paz, de interação de si mesmo e maior penetração nos planos mais divinos do seu ser. Barbitúricos e estimulantes químicos também produzem alívios imediatos, por isso mesmo enganadores, não se falando dos males que acarretam. Bom, essa satividade, sattva são características que dentro da Ayurveda, dentro do yoga, tem 3 características, né? Então, a sattva é uma delas. Sattva, rajas e tamas. São biotipo, né? 3 qualidades das pessoas. A ansiedade pela cura é tão perniciosa como acreditar-se curado, quando se está apenas melhor. Faça tudo o que aqui for sugerido. Faça-o dentro de suas possibilidades, sem se sentir infeliz pelo que não vier a conseguir, sem se deprimir pelo que não puder fazer. Faça tudo com fé. Evite preocupações, principalmente com o tempo. Lembre-se de que seu distúrbio nervoso, ansioso, né? Levou anos para se instalar. E é verdade. Não será com 2 dias que vai ser superado. Não que seja impossível, pois para Deus nada o é. O que não quero, porém, é que se sinta desanimado com não ficar bom logo, nem surpreendido com as possíveis recaídas e com as naturais dificuldades do caminho. Não desejo ser acusado pelo piedoso embuste de prometer-lhe milagrosa cura radical em pouco tempo. Não desejo uma terapia somente à base de sugestão. Não que não acredite nela ou a ela me oponha. Ao contrário, reconheço na sugestão um grande fator a ser aproveitado. Recuso-me, no entanto, a fazer promessas que, não confirmadas, levariam você a desconfiar de mim e do que ensino. Tenciono evitar-lhe decepção. Não quero repetir o erro de certos autores que, escrevendo para ansiosos, fazem promessas tão mirabolantes. Fazem as coisas tão fáceis a ponto de o leitor, depois de algum tempo, tornar-se ainda mais nervoso, mais ansioso. Porque mesmo seguindo todos os conselhos, percebe que não alcançou nem sentiu as melhoras prometidas. Não viu em si a realização da cura milagrosa anunciada. Uma vez atendi a um jovem funcionário do Banco do Brasil
e aluno meu, que andara lendo livros do estilo "só é nervoso quem quer, só é ansioso quem quer", usando as mais severas palavras de autodepreciação, confessava-se fracassado e desiludido consigo mesmo. Estava tenso, quase arrasado por não ter atingido os resultados que, segundo o livro, tinham sido fácil e rapidamente conseguido por um tal Sr. Smith. Meu trabalho foi aliviá-lo de ser igual ao Sr. Smith do livro e fazê-lo entender que muitos desses senhores Smiths são fictícios e mesmo que existissem, ninguém teria a obrigação de ser igual a eles. Felizmente, o que eu disse deu certo. Ali mesmo, vi a ansiedade dele derreter-se, aquecida por um sorriso de alívio e libertação. Se você fizer de sua cura um objetivo a ser atingido, seja como for, se você se preocupar com o andamento do caso, se ficar de olho pregado nos sintomas, a fim de perceber se a taquicardia ou a dor precordial está diminuindo, se você começar a medir a pulsação e a pressão, querendo saber se já está melhor, se você fez de seus sintomas psíquicos a coisa mais importante nesta vida, pode crer, está retardando a cura e talvez impedindo-a. Não faça assim. É claro que você tem o direito de saber-se melhor e, inclusive, lucrará muito com a percepção das melhoras que, sem preocupação, for notando em si mesmo. O júbilo nascido da esperança, fundada em uma melhora, já manifesta, é um valioso agente terapêutico. Mas seja sábio quando se rejubilar. Goze e aproveite a euforia serena, resultante das melhoras que se vão se manifestando. As melhoras reais você as constatará mais naturalmente. Acautele-se contra a expectativa ansiosa. Essa só servirá para fortalecer aquilo de que você se quer libertar. Sabe por quê? Por causa da concentração mental que estaria mantendo sobre o mal. Em resumo, seja como quem tira o máximo do que vê, sem contudo passar o dia espiando, procurando ver. Quando se surpreender perguntando, no silêncio de si mesmo, estarei melhorando? Quando faltará para que eu fique completamente bom? Reflita e vai chegar à conclusão de que sua preocupação o está fazendo fixar-se na enfermidade. Como vê, preocupar-se com a cura sempre resulta em preocupar-se com a doença. E isso é bom? Ninguém que, usando autossugestão, pretenda fazer cessar uma dor de cabeça o conseguirá. Se o tempo todo ficar ansiosamente interessado em saber se já está melhor. No mínimo, depois de algumas sondagens, acabará por abraçar a sugestão contrária, isto é, concluirá. Quem disser que autossugestão tira dor de cabeça, não sabe o que está dizendo. Em resumo, não arranque todos os dias a semente procurando ver se a plantinha está crescendo. Esta é uma frase de Yogananda. Não arranque todos os dias a semente procurando ver se a plantinha está crescendo.
Você ficará bom. Quando? Não importa. Saiba que, com sua ajuda, e esta não inclui preocupação, você ficará bom. Cabe agora perguntar: que chamamos cura? Não é simples responder. Se você disser: bem, se eu conseguir livrar-me dessa hipertensão, outros poderão dizer de asma, ou enxaqueca, ou comportamento obsessivo, ou distonia. Considero-me curado. Você está tendo uma noção parcial do que é saúde. Um ansioso pode considerar-se curado somente quando se vir livre do sentimento de incompletude. Isto é, esse estado psicológico marcado por timidez, hesitação, insegurança e sentimento de inferioridade. Esse também faz da saúde um conceito imperfeito. Tanto um como o outro buscam um meio de libertarem-se de um desconforto, quer físico, no primeiro caso, quer psíquico, no segundo. Um analgésico serve para escamotear um mal-estar, aliviar um sofrimento imediato, vencer uma crise ou uma fase aguda. Um barbitúrico pode acalmar temporariamente uma onda de ansiedade. Mas será isso curar-se? Se você responder que sua cura é voltar a ser normal, eu ainda lhe pediria que meditasse um pouco sobre o que é ser normal. Vamos, me responda. O que você chama de normal? Essa pergunta não tem recebido uma resposta plenamente satisfatória. Ninguém pode dizer com infabilidade o que é ser normal ou quem é normal. O que é ser normal ou quem é ser normal. O critério considerado mais científico é o estatístico, segundo o qual o normal é tudo aquilo que está dentro da norma, isto é, da faixa do mais frequente numa coletividade ou numa coleção. O anormal é o oposto, isto é, o menos frequente. Na Loura, Finlândia, por exemplo, um negro é anomalia. Nas selvas da Nigéria, um louro também o é. Diz um ditado que em terra de cego quem tem um olho é rei. E eu diria que é também anormal, pois está fora da norma. Jesus, Sócrates, Gandhi e Luther King foram marginais ou anormais nos ambientes e nos tempos em que viveram. Tanto assim que os normais, seus contemporâneos, os mataram. Todo marginal cria problema. Sejam os de baixo, delinquentes, entre parênteses, sejam os anormais de cima, isto é, os santos e os sábios. Aquele que é normal é geralmente bem ajustado à coletividade, pois se acomoda ao mesmismo dominante, afina-se pela vulgaridade, tem o mesmo comportamento, os mesmos interesses, as mesmas limitações, os mesmos defeitos, os mesmos gostos da maioria e até os mesmos ideais. É ponto pacífico em ciência dizer-se que, em maior ou menor grau, somos todos neuróticos. Eita, eu vou colocar assim, somos todos ansiosos.
Assim, o comportamento ansioso pode-se concluir, é normal na sociedade. Não lhe cause isso alarme ou protestos, pois, na verdade, quanto mais econômica, técnica e politicamente desenvolvida uma sociedade, mais grave sua condição ansiosa ou normótica. Em psicanálise da sociedade contemporânea, Erich Fromm começa por demonstrar estatisticamente se a frequência de suicídios, homicídios e alcoolismo bem maior, normal, diríamos, entre parênteses, nos países como os Estados Unidos, altamente desenvolvidos em tecnologia e cujo padrão de vida do povo é muito alto. Para ele, a sociedade contemporânea está doente e todo o indivíduo bem ajustado a ela não deixa de, consequentemente, ser um doente. Seu livro é um tratado sobre a patologia da normalidade. Em sua famosa encíclica Populorum Progressio, o Papa Paulo VI ratifica esse diagnóstico. Diz textualmente: o mundo está doente. Ao dizer tudo isso, pretendi fazer você deixar de lamentar-se por sentir-se anormal. Problemas psíquicos e orgânicos não são privilégios seus. Ele tinha um jeito bem irônico, de falar. Problemas psíquicos e orgânicos não são privilégios seus. Seus contemporâneos, seus familiares, seus colegas de escritório, o homem da rua e até possivelmente seu conselheiro espiritual, pelo fato de viverem na mesma cultura, porque não passam de meros seres humanos. Também são tíbios e vulneráveis a saltos de angústia. Sofrem carências e imperfeições, cometem erros e deslizes, têm certas fobias, padecem desgostos e algumas vezes também fracassam. Essa é a norma, o normal e a instabilidade da saúde orgânica. O normal é a instabilidade da saúde orgânica, o desajuste, a insatisfação psíquica, o sofrimento moral, a síndrome do pânico. O que tem tirado sua coragem, sua vontade, a esperança e o respeito por si mesmo pode ser um defeito, um comportamento, um estado de espírito, um vício que, embora você não saiba, é normal entre os seus companheiros de humanidade. Não ligue para quem, entre parênteses, inclusive você mesmo, farisaicamente lhe apontar dedo duro, acusando-o de fraco, pecador, doente, ansioso, errado, desajustado. Todos, dentro de certos limites, somos frutos do meio em que vivemos. É preciso ser muito vigilante, hábil e corajoso para conseguir salvar-se da normalidade enfermiça, isto é, do mesmismo nivelador e tiranizante. Quando a sociedade elevar o padrão de suas normalidades, então seremos por ela ajudados a evoluir em nós mesmos. Mas essa sociedade sã, infelizmente, ainda é utopia.
Uma vez eu ouvi uma frase assim: cure-se, mas não cure-se completamente. Ou cure-se e não cure-se totalmente. Mais ou menos por aí, né? Por enquanto, o que nos convém mesmo é acautelar-nos contra um ajustamento exato e automático, cômodo e inconsciente a esta sociedade na qual estamos inseridos. O que nos protege não é exatamente sermos normais. É mais quantas vezes o desajuste do que a acomodação cega ao ambiente. Ser diferente é profilaxia contra a normalidade doentia. No plano do corpo, o conceito normalidade é mais preciso e mais simples do que no plano psíquico. Quando as funções orgânicas se realizam em harmonia, cada órgão perfazendo a contento seu papel específico na economia orgânica. Isto é, enquanto funcione bem a capacidade autorreguladora, autocurativa, autoenergizante do corpo, o organismo estará reagindo ao meio interno e ao meio externo de maneira normal. E isso é saúde. Isso é ser normal. Na verdade, porém, não podemos falar separadamente em saúde mental e saúde orgânica. A divisão do homem em corpo e alma é hoje, já o sabemos, uma noção obsoleta. A ciência está dizendo que mente e corpo, matéria e espírito constituem unidade. Retomemos nosso assunto. Não pula aí não, Maria. Reafirmo a conveniência de que você pense um pouco antes de cair presa da ânsia por ficar bom, de tornar-se normal, de superar logo suas imperfeições e fraquezas. Eu gosto de dizer, vou abrir um parênteses aqui, eu gosto de dizer que nós somos seres humaninhos perfeitamente imperfeitos. Não se cure por completo, hein? Não seja intransigente com ninguém, principalmente consigo mesmo. Deixe isso de horrorizar-se com suas quedas e crises. Não trave batalha sem quartel contra suas anormalidades, tibiezas e falências, se é que elas o são mesmo. Lembre-se de que muita gente, por você tida como curada, normal e mesmo perfeita, também carrega uma cruz. Também cai e se levanta e novamente tropeça, tendo a alma impregnada daquilo do que chama pecados e o corpo de muito sofrimento. As técnicas aqui ensinadas são de eficiência real. Se com você, excepcionalmente, a princípio, forem menos eficientes, não conclua seja seu caso perdido. Comporte-se com a serenidade de quem não se perturba diante de uma não vitória. A grande recompensa é paciência. Mantenha a esperança. Insista. Sem qualquer ansiedade, insista, sabendo que quanto mais você for paciente, maior a probabilidade de êxito. Para terminar, ainda repito, esqueça a sua cura, também esqueça a doença. Não é possível demarcar com uma risca onde termina a doença e a saúde começa. Tal como também não é possível assinalar onde o físico acaba e começa o mental. Mantenha o estilo de vida aqui sugerido. Faça as práticas,
Entregue-se a Deus e a cura virá. Você se aproximará da perfeição divina. Esteja certo. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui e contar para vocês uma coisa que eu tinha um medo muito grande de andar de avião. Era um pavor. Quando eu pensava em entrar no avião, numa pequena viagem, o que fosse, eu já tinha uma crise de pânico. Bom, e aí eu comecei a praticar yoga e praticando diariamente, que eu praticava de segunda a sexta, e fazendo os exercícios de respiração em casa, e fazendo meditação em casa. O que eu reparei? Quando eu pensava em avião, eu já não mais sentia aquele pavor que eu sentia antes. E aí eu encarei a primeira viagem. Foi a menor que eu fiz, foi a São Paulo. Eu tive muito medo. Eu peguei meu Japamala e repetia o Triambakan e repetia todos os mantras que eu sabia, até que o avião começou a descer. E aí o medo foi dando lugar a outra energia. E aí eu fiz uma viagem para o Ceará, 3h30. E digo a você, eu também senti medo, o coração ficava acelerado, mas eu repetia mantras e pranayamas e tudo, e eu consegui. E agora por último, depois de várias viagens, graças a Deus, a liberdade aconteceu. Eu enfrentei esse medo, né? Então, recentemente cheguei da Índia, só um voo são acho que 14 horas. A gente perde até um pouco a noção, porque há aquela troca, né, no fuso, mas é um voo extremamente longo e graças a Deus, com toda a paz que o meu coração é possível sentir. Nem parece aquela Maria amedrontada, com medo mesmo, né, que entrou naquele primeiro voo. Então, se você tem medo de andar de avião, não desista, meu amigo, minha amiga. E agora que eu me perdi aqui, né? Fui falar? Vamos lá, acho que foi aqui. O que nos protege não é exatamente sermos nós normais, é mais quantas vezes desejamos que a acomodação cega ao ambiente ser diferente, a profilaxia contra a normalidade e doença. No plano do corpo, o conceito normalidade é mais preciso e mais simples do que no plano psíquico. Quando as funções orgânicas se realizam em harmonia, cada órgão perfazendo o conceito seu papel específico na economia orgânica, isto é, enquanto funcione bem a capacidade autorreguladora, autocuradora. Gente, eu acho que eu me perdi, hein? Acho que eu já li isso aqui, não foi? Bom, eu acho que era bem aqui que eu estava nessa outra página. Eu vou continuar, tá bom? Não tem problema. É porque a gente precisa ouvir novamente. Autorreguladora, autocurativa, autoenergizante, já li sim, do corpo. O organismo estará reagindo ao meio interno e ao meio externo de maneira normal. Isto é saúde. Isso é ser normal. Na verdade, porém, não podemos falar separadamente em saúde mental e saúde orgânica. A divisão do homem em corpo e alma é hoje, já o sabemos, uma noção obsoleta. A ciência está dizendo que mente e corpo, matéria e espírito constituem unidade. Eu tenho certeza que já li, você tem certeza que ouviu, né? Mas eu vou continuar, que falta só um pouquinho. Retomemos nosso assunto. Reafirmo a conveniência de que você pense um pouco antes de cair presa da ânsia por ficar bom, de tornar-se normal, de superar logo suas imperfeições e fraquezas. Não seja intransigente com ninguém, principalmente consigo mesmo. Deixe isso de horrorizar-se com suas quedas e crises. Não trave batalha
Não trave batalhas sem quartel contra suas anormalidades, tibiezas e falências, se é que elas o são mesmo. Lembre-se de que muita gente, por você tida como curada, normal e mesmo perfeita, também carrega uma cruz, também cai e se levanta e novamente tropeça, tendo a alma impregnada daquilo do que chamam pecados e o corpo de muito sofrimento. As técnicas aqui ensinadas são de eficiência real. Se com você, especialmente a princípio, forem menos eficientes, não conclua seja seu caso perdido. Comporte-se com a serenidade de quem não se perturba diante de uma não vitória. A grande recomendação é paciência. Mantenha a esperança, insista. Sem qualquer ansiedade, insista. Sabendo que, quanto mais você for paciente, maior probabilidade do êxito. Para terminar ainda, repito, esqueça a cura para também esquecer a doença. Não é possível demarcar com uma risca onde termina a doença e a saúde começa, tal como também não é possível assinalar onde o físico acaba e começa o mental. Mantenha o estilo de vida aqui sugerido. Faça as práticas, entregue-se a Deus e a cura virá. Você se aproximará da perfeição divina, esteja certo. Esqueça que deve ou necessita ou tem de ficar bom. Mas nunca esqueça o conselho psicoterápico de Jesus. Primeiro, o reino de Deus. E o resto, inclusive a saúde, eu diria, vos será dado de acréscimo. Eu vou ler de novo, hein? Primeiro, o reino de Deus. E o resto, aí entre parênteses, inclusive a saúde, eu diria, vos será dado de acréscimo. Persistência, esperança, paciência, suavidade. Não anseie curar-se. Passe a querer, isto sim, evoluir espiritualmente. Olha aí, termina aí esse capítulo. O que é curar-se? Deixa eu ver se esse é longo, né? Cuidado com as melhoras iniciais. Opa, eu vou ler esse aqui também. Cuidado com as melhoras iniciais. As melhoras são, em geral, imediatas. As primeiras reflexões filosóficas, os primeiros exercícios e passos iniciais, mesmos tíbios, entre parênteses, dado na direção de uma reformulação de vida, já oferecem evidentes resultados animadores. A eficácia é logo percebida. Quando fiz esse relato, já havia tido 4 aulas de yoga, que me beneficiaram muito, pois já começo a sentir a possibilidade de conseguir domínio sobre a mente e sobre o corpo. Vivo já mais satisfeito, me aborrecendo menos e consigo, de vez em quando, um pequeno relaxamento no trabalho. Nos dias de aula, saio revigorado e minha produtividade aumenta. Para quem há anos vivia deprimido, sofrendo de dispepsia e tristeza, é um resultado de entusiasmar. É ou não é? Com você vai se dar o mesmo. Desde as primeiras sessões, provavelmente você se sentirá aliviado por seu mal-estar, por seu desânimo, excitação, desencorajamento ou tristeza.
recebendo uma injeção de alento em face da esperança de vitória completa. Você há de constatar que não estou sendo demasiadamente otimista. Se a melhora for espetacular, você ganhará novo ânimo. Isso lhe trará energia e restaurará a alegria. Desenvolve-se a partir daí abençoado círculo virtuoso, a melhora dando-lhe ânimo, e este, por sua vez, concorrendo para acentuar a melhora. É de pasmar, porém, que as primeiras melhoras, tão rápidas e tão estimulantes, em muitos casos sejam prejudiciais. Isso parece absurdo, mas minha experiência afirma. Olha, antes de eu ler o que a experiência dele afirma, acontece muito. O aluno procura por determinada situação. Eu estou ansioso demais, estou assim, estou assado. E aí a primeira aula, a segunda, a terceira, a pessoa diz, eu estou ótimo, estou me sentindo muito bem. E aí não demora muito, a pessoa para a aula. Deixa eu ver o que ele conta aqui, né? Tenho tido alunos que prematuramente abandonaram o método, olha aí, exatamente porque se superaram completamente curado. Não. Tenho tido alunos que prematuramente abandonaram o método exatamente porque se supuseram completamente curados, quando estavam tão somente experimentando as primeiras melhoras. Disso que eu estava falando. Cometeram a imprudência de confundir um simples alívio de sintomas com a solução final do caso. Depois de algum tempo de ausência, alguns voltam arrependidos, porém em condições mais lastimáveis do que quando, pela primeira vez, me procuraram. Outros, provavelmente, andam por aí desgarrados, desiludidos com o yoga na cura dos seus problemas, dos nervos. Alguns foram e voltaram mais de 2 vezes. Parece que tais pessoas só desejam mesmo escamotear os sintomas alarmantes. Vão em silêncio, sem dizer sequer adeus. A descontinuidade é fator de fracasso. Neste método, iremos concluindo daqui para frente. É preciso sempre prosseguir. É ridículo e contraproducente fazer como aquele nadador na travessia do Canal da Mancha, que já quase chegando por desânimo, deu meia volta e nadou para trás. Neste método, não se deve parar nem dar meia volta. Aqui não se procura somente aliviar ou disfarçar sintomas, e sim encontrar solução consciente. E é um método tão ameno, tão agradável, tão gostoso. Ninguém deveria sentir-se enfastiado e com tendência a abandoná-lo. Outros desertam ao melhorar. Em virtude de um comportamento neurótico, de um comportamento ansioso, bem conhecido de todos que lidam com certos doentes dos nervos, com certos ansiosos, né? É comportamento de enfermos que têm um inconsciente interesse em fazer fracassar qualquer tratamento. Seus sofrimentos lhes são rendosos. Com eles, vão conseguindo dos familiares proteção, cuidados, carinho e vida sem encargos e compromissos. A doença lhes proporciona cômoda
e infantil irresponsabilidade. Dispensa-os da obrigação de ganhar o sustento e de cumprir papel de adulto. Eita, que ele tá dando um puxão de orelha, hein? São coitadinhas de profissão. Curar-se, para eles, representa ameaça de desemprego. É-lhes inconveniente ficar bom, pois teriam, assim, de assumir indesejados deveres. Procuram, por isso mesmo, frustrar todo o esforço do terapeuta a quem a família os leva, desde a primeira entrevista, usando uma máscara de abatimento, camuflando seu verdadeiro sentimento. Fazem relato dos abortados tratamentos anteriores. Ali se encontram, dizem, dispostos para uma nova tentativa. Neles há, porém, um propósito oculto de incluí-la no rol dos fracassos. É exatamente por se sentirem diante de um método que lhes vai tirar o emprego de coitados que se armam para sumir. Inicialmente negam a si mesmos e aos outros que estejam melhorando e às vezes até chegam a queixar-se de pioras imaginadas. Tenho tido muitos casos desses. Ansiosos assim podem se aposentar com duas máscaras diferentes. Pode se apresentar. Ansiosos assim podem se apresentar com duas máscaras diferentes. Uns chegam declaradamente negativas. Uns chegam declaradamente negativistas. Fazem mesmo questão de serem desagradáveis. Vou fazer yoga porque meu psiquiatra mandou procurá-lo. Mas ninguém até hoje conseguiu melhorar minha angústia. Eita! Se o Senhor sentisse a coisa que eu sinto, se passasse as noites em claro, para mim, só mesmo o suicídio. Nossa, que forte isso, hein? Estou aqui para atender também à vontade de meu Pai. Quero, como ninguém, ficar bom de tudo isso, mas tenho certeza de que é inútil. Esse é o tipo que os alcoólicos anônimos chamam de beligerantes. Outros chegam e primeiro desfilam as anteriores tentativas frustradas. Sonoterapia, choque, psicanálise. O que eu mais desejo é ficar bom. Tenho de trabalhar para cuidar da família. E continua relatando que se tratou com o doutor fulano de tal e já foi tratar-se na Europa. Declara-se esperançoso de ficar bom com a nova tentativa. Um amigo esteve com o Senhor e se deu muito bem. Tenho fé em Deus que consigo, vai ser o mesmo comigo. Tudo não passa. Quantas vezes de uma pantomania, pois no íntimo realmente está dizendo, mais uma tentativa boba. Tais pessoas negativas, declaradas ou disfarçadas, ao sentir as primeiras melhoras e, consequentemente, ao se sentirem ameaçadas em sua segurança de parasitas, inconsciente e sem culpa, esclareça-se. Tratam de fugir do método, desaparecendo. Somem para não perder o emprego de coitadinhas. Eita, aqui ele pegou pesado, hein? Meu Deus! Não é impossível que, mesmo seguindo o método pelo livro, inconscientemente, você possa vir a ser tentado a frustrar sua caminhada para a liberdade. Estude-se, procure analisar-se sob esse aspecto. E se notar uma inclinação de cair fora, eu lhe peço,
Não ceda, persista. Olha aí. Bom, aqui eu vou fazer uma pausa, que esse vídeo já tá bem longo. A gente continua no próximo vídeo. E, bom, esse é um vídeo livro, eu não sei nem como é que a gente chama, um vídeo áudio, um áudio-vídeo do livro Yoga para Nervosos. Eu estou lendo o livro, gravando, e gostaria que você ouvisse. Mande para as pessoas que você ama, pessoas que às vezes estão em estado de sofrimento e não sabem que com yoga, meditação, respiração, relaxamento, é possível aliviar esse fardo. Eu já tive esse fardo pesadíssimo. Beijo no coração. Namastê.